Fala, arrematantes! Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Pilar da Riqueza, Fórmula do Leilão. Chamei vocês de arrematantes. Então, vamos focar na nossa primeira arrematação. Ela está te esperando. Assistam as aulas, passo a passo, e vocês vão alcançar a sua primeira arrematação, a tão sonhada. A aula de hoje a gente vai abordar um tema que é o seguinte: como funciona os leilões de imóveis. Nessa aula passaremos pelos seguintes tópicos. Quando que ocorrem os leilões? Quais são as naturezas das dívidas? Quais as características dos leilões extrajudiciais e judiciais? Então, começando aqui pelo primeiro, quando que ocorre? Os leilões de imóveis eles vão ocorrer sempre quando o proprietário não cumprir alguma obrigação financeira. Então ele deixou de pagar alguma dívida, nesse caso o imóvel pode ser levado a leilão. A gente vai dividir aqui as dívidas em duas naturezas. A alienação fiduciária, que está ligado diretamente com os leilões extrajudiciais. Eu já falei um pouco sobre alienação fiduciária, extrajudiciais em algumas aulas anteriores, e vou continuar falando aqui, mas a gente vai ter uma aula específica sobre esse tema, e a gente vai entrar nos detalhes dos detalhes, mas é inerente a gente passar por esse termo e vocês acabam já entendendo de forma indireta o que é. E a segunda natureza da dívida são as dívidas cíveis, tributárias, trabalhista, que está diretamente ligado com dívidas que envolvem o poder judicial. Beleza? Então, por exemplo, dívida tributária, quando o devedor está devendo IPTU. IPTU é imposto, então é dívida tributária. Enfim, adentramos agora nas características de leilão extrajudicial. Como o próprio nome diz, é extrajudicial, então não envolve o poder judiciário, não tem aqui a figura de um juiz. E aqui a gente vai falar dos motivos que os imóveis são levados para leilão, no caso extrajudicial. Curiosidade que eu acredito que vocês não sabiam. É possível você, por exemplo, que quer vender o seu imóvel, chegar no leiloeiro e falar que quer fazer o leilão do seu imóvel. Você não precisa ir pela venda convencional, né? Então, existe essa possibilidade. Aí você vai fazer, junto com o leiloeiro, as regras, definir valores e assim por diante. E aqui a gente entra na alienação fiduciária, que é o credor fiduciário, que no caso geralmente são os bancos, que vão realizar diretamente o leilão, que tem previsão em lei, eles são obrigados a fazer o leilão. Para explicar novamente, de forma breve, para quem ainda não entendeu, o que é a alienação fiduciária. A alienação fiduciária é quando você, por exemplo, quer comprar um imóvel e quer utilizar-se do financiamento. Então você vai ao banco e solicita a aprovação do financiamento. Foi aprovado, o que acontece? O banco ele vai pagar o valor integral para aquele vendedor, que está vendendo imóvel, e você vai ficar com o financiamento, com as parcelas do financiamento. Mas para que isso ocorra, o banco ele coloca esse imóvel em garantia dessa alienação. Então, daí o nome, a alienação fiduciária. Então, até você quitar todo o financiamento, o seu imóvel ele fica alienado. Ele fica como garantia para que você cumpra essa alienação fiduciária. Então você fica ali com uma posse direta do imóvel, mas quem é de fato o proprietário é o banco. Vocês podem não ter ouvido falar de alienação fiduciária de imóvel, de financiamento de imóvel, mas tenho certeza que vocês já fizeram o financiamento de um carro. É mais comum, mas é a mesma coisa. Financiamento de carro, financiamento de imóvel, ocorre a alienação fiduciária. O imóvel fica como garantia desse financiamento. E agora partindo aqui para o leilão judicial. Como o próprio nome diz, nessa modalidade a gente tem a presença de um juiz. Então é por ordem do Poder Judiciário. Ocorre através dos tribunais de justiça, tribunais trabalhistas e tribunais federais. Aqui, qual que é o objetivo? É também ter a quitação da dívida. Então no processo vai ocorrer uma condenação de pagar a quantia em dinheiro.
Aqui a gente vai entrar já no terceiro tópico, que é a ordem de preferência para a penhora dos bens. Então existe uma ordem de preferência para que ocorra a penhora dos bens e está previsto em lei, no artigo 835 do CPC, do Código de Processo Civil. Então qual que é a ordem? O imóvel não é o primeiro a ser penhorado. O que o juiz vai determinar? Primeiro, buscar dinheiro na conta do devedor. Se encontrar o dinheiro, a melhor forma de pagar a dívida é com dinheiro. Pô, não encontrou nenhum dinheiro, não tem saldo. Aí passa para os demais na ordem de preferência, que vem títulos da dívida pública, títulos e valores mobiliários, os veículos terrestres, também pode ser veículos, navios, aviões e assim por diante. E por fim, aí a gente chega nos bens imóveis. Então, você pode perceber que os bens, ele está aqui em quinta colocação praticamente, né? Então, para chegar nos bens, tem que respeitar essa ordem de preferência. Beleza? Então, vocês têm que ter esse conhecimento. Então, pessoal, a aula de hoje é para vocês terem esse contato com essas características, o porquê que o imóvel é levado a leilão, as diferenças dessas dívidas. E, enfim, a gente finaliza aqui com uma frase do Napoleão Hill. Deixo aqui a minha indicação para os livros desse escritor. Eu tenho lido bastante livros dele e tem me agradado bastante. Então a frase é a seguinte: o homem é tão grande quanto a medida de seu pensamento. A gente gasta basicamente a mesma energia para pensar, para ter metas grandes ou metas pequenas. Então você tem que sonhar grande. Só que não basta sonhar, pessoal. Vocês têm que ter a disciplina, vocês têm que ter o planejamento para conseguir alcançar as suas metas e os seus objetivos. Então aqui através do curso, vocês têm que assistir todas as aulas para obter o conhecimento necessário para atingir a primeira arrematação e de forma lucrativa. Não basta sair arrematando para vocês não terem prejuízo, entende? Então a sua primeira arrematação está te esperando. Te vejo na próxima aula.